Agora, essa questão de a gente morar aqui, que meu pai sempre prezou pela questão da preservação ambiental. E eu achava engraçado, a gente sempre achava engraçado que ele tinha aquele ouvido de lince. Quando ele escutava uma machado batendo em algum lugar, acho que é um eco, né, que faz. Eu lembro bem dessas situações que, quando ele ouvia batendo, estão derrubando o pé de árvore aí, estão derrubando árvore, ele enlouquecia aqui dentro de casa. E ia atrás o foco, onde era o que estavam derrubando. Então, porque não é a fazenda toda não é a mata. Tem áreas que são de cercado. Então, papai sempre que criou gado. E produzia na época laranja, né? Eu vi caminhões de laranja saindo daqui, mas não era a área toda da fazenda que era para produção de agrícola, né? E gado. Uma boa parte dela era mata, mas ele sempre mantinha esse perfil de não derrubar mata. Não me lembro de sair de ninguém derrubando árvore aqui, sabe? Então era uma experiência assim muito interessante entrar na mata grossa, mata grande, não é escura. A gente tinha uma sensação assim muito interessante que depois a gente via os filmes, não é? E até a gente se comparava em fazendo essa experiência própria. Eu lembro que lá próximos da casa de minha avó, uma certa vez, numa descida junto de uma cachoeira que é conhecida lá na Felizarda, ali tinha um plantio de eucalipto muito grande e os eucaliptos têm umas folhas compridas e aquelas folhas caem, fica um montão de folhas de eucaliptos, aquilo seco pega fogo com facilidade e houve incêndios, houve mais de um. E um deles foi muito interessante, o doutor Adelino pediu à minha avó que rezasse para apagar o fogo que incendiou, portanto, aquele eucalipto da Felizarda. Minha avó rezou e o fogo se acabou, não é? Tinha um colega meu, Alexandre Rocha, ele disse: tu gosta muito de abelha porque tu não cria. Eu disse: como é que faz? Aí ele deu uma ideia. Acaba assim o cacau, né? Aí eu fui caixote e botei nas matas. Sem falar com o doutor Adelino. Botei lá para fazer uma ideia, porque uma vez chegou uma lá numa caixa velha que tinha lá. Eu disse: rapaz, parece que ela chega. Aí coloquei nas matas e as abelhas começou a chegar e era para eu tirar, para botar lá na minha mata, que eu também tinha um terreninho lá. E tirava de hoje, tirava das manhã e as abelhas ficavam mais velhas, quer dizer, namorada, e ficava mais braba. E depois eu vou falar com o doutor Adelino, porque esse negócio não está com o óleo dele, não dá certo. Eu vou falar com ele. Aí vim, contei a ideia a ele, ele disse: e foi, eu digo: foi. Mas aonde? É no cercado ou nas matas? Eu digo: não, é nas matas. Aí disse: não, tire não, deixa lá mesmo. Porque onde ela tiver, o cabo já não rouba a madeira. Eu digo: ah, chega perto não. Se for bater perto, ela vai morrer. Aí, até hoje, tá assim, né? A maioria das pessoas enxerga isso como uma riqueza. Mas a maioria que tem um coração ruim só pensa em destruir. Mas se você preserva, você não vai deixar ninguém destruir. E para sempre você vai ter uma riqueza dessa, né? Para todo mundo. Mesmo para uma pessoa que pensa em fazer o mal. Mas é um bem para eles. Isso é bom para todo mundo, né? Isso é uma riqueza, isso é uma riqueza. A mata sempre foi riqueza para todo mundo. Atualmente, existe muita, devido a essa atenção que o meio ambiente tem
tido, né, de todas as pessoas, tem pessoas, celebridades, tem estudiosos, cientistas que estão percebendo como a temperatura é alterada quando se desmata, quando se retiram árvores, tudo isso tem um impacto na nossa vida. O desmatamento tem um impacto. Então, o que se quer, na verdade, não é apenas que se conserve e preserve as matas, a natureza de uma maneira geral. O que se deseja é que haja uma conciliação da exploração, sim, do cultivo, e hoje algo que tem sido feito muito é o cultivo de muitas culturas ao mesmo tempo, de muitas espécies ao mesmo tempo, porque isso deixa o solo mais rico. Enquanto se você faz apenas uma cultura de uma determinada planta, isso empobrece o solo. Se você, inclusive, depois promove queimadas, isso também retira do solo os nutrientes, retira do solo a riqueza que a gente tanto precisa para que ele permaneça fértil. O solo precisa permanecer fértil. Essa fertilidade do solo ela é necessária para a produção de alimentos de qualidade, para a produção da cadeia alimentar, de uma maneira sustentável. Orientar a população, mesmo aqueles que já vivem aqui há muito tempo, muitas vezes ainda não tem se apropriou ainda da importância de preservar. Aí acho que um trabalho de orientação, de educação na preservação da área verde ainda é muito necessário, tanto nas escolas como na comunidade de uma forma geral. E o aumento é a monitorização. Eu acho importante, né? Porque você vê, os vizinhos, vou falar dos vizinhos, eles nunca se importaram muito com isso, né? O negócio é derruba para plantar ou criar gado ou coisa assim, mas ele era o contrário disso aí. Você vê a fazenda que, se você andar essa região todinha aqui, você só vai ver mata aqui em Serra Verde, né? O ponto aqui é Serra Verde, porque se você vem assim, no verão não, no inverno você não vai perceber, mas você, no verão, quando está muito quente, você vem de Orobó, vem dali de Recife, Limoeiro, quando você chega aqui de Orobó para cá, você já sente a diferença do clima, que é bem mais frio. E aqui muita gente nem acredita, pessoas de outros estados. Eu tenho um amigo mesmo no Rio de Janeiro, ele não acredita que aqui é frio à noite. Quente de dia e de noite faz frio. É muito gostoso para dormir, né? Por causa da temperatura, por causa das matas. Justamente por isso. Ele já, avançado da idade, sempre reforçando a importância de preservar o que ele tinha preservado da época de meu avô, né? Eu lembro que, acho que em 2016, eu trouxe ele aqui, que ele sempre trazia os escolares do município para fazer visitação na mata. E ele, numa entrevista, ele disse que em 59, quando era prefeito, ele percebeu que não precisava desmatar mais nada. Que o que ele tinha já era suficiente, porque ele percebeu uma coisa que, quando vinha de lá para cá, sentia aqui um clima mais ameno, mais frio em relação ao restante do município. Aí, desde aquela época, ainda em 1960, ele decidiu que não ia mais desmatar, como era uma coisa comum na época, né? Tanto para gado como para plantio de cana-de-açúcar. Se eu pudesse, eu não via ninguém explorar um pé de árvore, não. Era que nem o dono dessa terra aqui. O dono dessa terra aqui, o doutor Adilino, ele, quando apareceu esse negócio não era mais para madeira, ele não queria que a gente pegasse um cabo de uma enxada nas matas mais não. Não, olha, procure por outro canto, corte quando achar um seco que der para pôr um cabo numa enxada ou numa foice ou numa enxadeca, você põe, mas não me encorta mais não. Pois daí a gente deu para comprar nas casas comerciais. Cabo para enxada, cabo para foice, cabo para machado e
Não cortava não, porque se ele pegasse, aí não era muito fácil para a gente não. Ele é que teve essa sensibilidade de manter tudo sem desmatar. Porque assim, a diferença, eu costumo dizer o seguinte, não é a extensão, aqui essa reserva não é a extensão que faz o diferencial. Porque se você for olhar, não é muita coisa, são 150 hectares de mata nativa, que são resquícios, são considerados resquícios de mata atlântica, mas é num local onde foi muito desmatado, entendeu? Foi muito, essa região aqui, que eu acho que já é agreste, na verdade é uma zona de transição entre a zona da mata e o agreste. Mas o que diferencia os demais sítios e comunidades do município de Orobó, na fazenda Serra Verde, é esta mata, não é? Esta mata, digamos bela, histórica, porque aqui também viveu como protetor de tudo isso a família da Mata Ribeiro, não é? O pai do doutor Adelino da Mata Ribeiro, os seus irmãos e praticamente o doutor Adelino, a ele devemos um grande cuidado com esta mata. Então, para mim, a maior lição que eu tive com o papai foi essa, que não importa o tamanho da sua colaboração com o mundo, com o universo, com o meio ambiente, não importa. Ah, a reserva é pequena, pode ser. Ah, na tua casa você tem uma área pequena, mas você faz o seu pouco, você faz o seu pouco. Então, se você faz o seu algo para conservar um ambiente saudável, eu acho que isso já é o teu tudo, né? Que vai somando com o de outras pessoas e colabora de maneira assim, né, grandiosa com essa mudança de mentalidade. Se a gente parar para pensar, nós somos da natureza, a nossa essência, né? A natureza é o nosso universo, é o nosso ambiente. A gente não pode viver sem a água, sem o ar, a gente não pode viver sem um alimento saudável. Então, cuidar daquilo que está no nosso entorno não é um discurso bonito, cuidar do nosso entorno é uma necessidade.